Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o café, sobre a produção, sobre o déficit global, sobre estoques e principalmente o clima, com efeito nas principais regiões produtoras aqui no Brasil. Será que o cafeicultor tem acompanhado ou tem aproveitado essas altas no mercado mundial, nessas altas no mercado internacional? Onde é que está o café? Há um déficit muito grande em relação à produção. Qual que é o posicionamento, qual que é a situação de 24, 25 na produção de café no contexto global? Para esmiuçar todos esses assuntos que tanto preocupa o cafeicultor aqui no Brasil, se há estoques, se haverá produtos, se tem consumo, quem é que está sendo beneficiado com esse consumo e comercialização? Nós vamos até Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo, conversar com o cafeicultor, produtor, com o Marco Antônio Jacó, que está conosco já, a quem eu agradeço a participação. Marco, é um prazer tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Prazer, Sérgio. Bom, falamos um pouquinho só da introdução do tema que a gente tem aí que pelo menos dividir em duas partes essa nossa entrevista. Eu começo perguntando sobre a atual situação da cafeicultura aqui no Brasil. Há muitas dúvidas, tem café, tem uma situação crítica em relação à produção 24 e 25, o que vem daqui para diante? Bom, qual a pergunta, Sérgio? Desculpa. Não, falando exatamente sobre essa situação da cafeicultura, com o momento vivido pelo produtor e o setor aqui no Brasil, 24, 25, promete ainda muita atenção, não? Sim, vamos por parte. Em 2023, o Vietnã teve uma quebra de produção, certo? Por volta de 5 milhões de sacas de café. Isso aí ocasionou que o mercado começou a reagir pela quebra do Vietnã e começou a subir. Mas havia uma promessa de uma boa produção de café do Brasil para 2024. Acontece que o mesmo mal que atacou o Vietnã, que foi calor e chuvas, atacou também o Brasil em 2024. Então a produção de 2024 foi castigada por esse excesso de calor e menos chuvas. Existe uma estiagem também de setembro de 2023 para agora, período de estiagem. Tá certo? Nós estamos falando isso aí em relação à produção de 2024. Essa produção de 2024, quando começou a colheita, que antecipou, muitas vezes eu não via uma colheita antecipar, e dessa vez antecipou quase um mês, começou a produzir grãos miúdos. No começo da colheita, a gente, para tentar identificar o problema, começamos a pegar o café colhido, a bica corrida, e pegar 50 gramas, contar quantos grãos tinha e comparar com os 50 gramas do ano anterior, para ver como estava o tamanho geral dos grãos de café. Então era necessário 20, 22% a mais de grãos para fazer 50 gramas. Logicamente, os frutos estavam menores, os grãos, né? A semente estava menor, 22, 20%, certo? E isso demandaria uma quebra de produção de café. Isso aí foi constatado por vários produtores em várias regiões e o barco foi correndo. Acontece que havia na árvore uma quantidade razoável de fruto, que isso iludiu o produtor. E os preços, como começaram a reagir, estavam em R$1.200, R$1.300, R$1.400, o produtor começou a vender sua safra remanescente, que tinha de 2023, e também começou a vender a safra nova. Então houve uma avalanche de café no mercado, que o mercado absorveu, e o Brasil está exportando muito bem os cafés. Mas o que acontece? Apesar dessas exportações mundiais serem boas, não há um incremento de estoques no exterior. Então é sinal que há um consumo muito bom no exterior. Por quê? No ano de 2022 para 2023, o mundo exportou menos 11 milhões de sacos de café que agora. E justamente essa diferença que o mundo exportou agora, mais 11 milhões de sacos de café, é o café a mais que o Brasil exportou. Então eu estou prevendo que devido a essa quebra que a FAENG agora identificou e fez uma pesquisa,
disse que é uma quebra em torno de 23%. Então, se a gente pegar essa quebra e reportar isso para o Brasil inteiro, porque essa quebra de 23% que a FAENG identificou em Minas Gerais pode ser reportada para São Paulo, pode ser reportada para o Espírito Santo. Por quê? Pelas minhas pesquisas, os déficits, as quebras de produção é o maior que esses 23%. Então, se a gente usar esses dados de 23% como uma quebra generalizada para o Brasil, nós não vamos estar fora da curva não, nem falando nenhum absurdo. Se você pegar 23% sobre 70 milhões de sacas de café, que era o estimado que o Brasil colheria em 2024, de acordo com o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, certo? Isso aí dá uma diferença a menor de 16 milhões de sacos de café. Isso aí nem uma geada muito forte conseguiu fazer sumir 16 milhões de sacas de café. Acontece que agora nós estamos exportando bem café, desde o ano inteiro de 2023 até agora 2024, certo? E o começo do ano de julho, agosto e setembro, o Brasil exportou muito café. Então, não existe essa sensação de quebra de produção do Brasil lá nos mercados exteriores. Quando a gente fala que está havendo uma quebra de produção no Brasil, muitas pessoas duvidam. Dizem que não, porque as exportações são boas, dizem que não, porque os nossos lideranças da cafeicultura estão silentes, certo? Nós estamos vendo uma crise de 16 milhões de sacos de café e não estamos vendo as lideranças da cafeicultura se manifestarem. Nem tão pouco o Ministério da Agricultura, nem tão pouco a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Secretaria de Agricultura do Espírito Santo. Quer dizer, existe um grave problema e ninguém se manifesta. Isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que a partir de janeiro, certo? Porque muitos produtores já venderam o total da sua safra. Alguns produtores ainda mantêm uma porção, tá certo? Mas quando chegar em começo de janeiro, quanto será que o produtor ainda detém de café da produção de 2024? Por quê? Não há carry-over. Não há um carrego de estoque do ano de 2023 para 2024. Por quê? Porque nós exportamos 47 milhões de sacas de café de julho de 2023 até junho de 2024, com 46, 47 milhões. Quer dizer, nós exportamos tudo o café que era possível. É capaz de a gente ter usado até um tiquinho de café de safra nova para poder preencher essas exportações. Então, o café que existe hoje é o café colhido em 2024. Se o USDA, que a gente tem uma confiabilidade, dizia em fevereiro que o nosso potencial de produção era 70 milhões de sacos de café, e que quando nós começamos a colheita houve essa quebra de produção de 23%, que a FAENG aponta essa quebra, quer dizer, existe uma perda de 16 milhões de sacos de café que ninguém se manifesta, está todo mundo silente. E agora, somando a isso, vem esse clima que é completamente fora do normal, uma das maiores secas que o Brasil já teve no período da primavera. Isso aí eu comparo como 1985, tá certo? Essa seca é uma seca de primavera. Em 2020 nós também tivemos essa seca, certo? Uma outra coisa que acontece, não há garantias de fornecimento futuro do Brasil. Por quê? Porque a seca e o calor passaram a ser uma constante na cafeicultura brasileira. Então, como faz? O medo que a gente tinha de geada passou a ser agora medo de seca e de calor. Isso é evidente, está acontecendo e não tem ninguém que diz que isso vai terminar, tá certo? Precisa que chova imediatamente para estancar a perda de produção do ano de 2025. E tem mais um problema. Se essa seca persistir mais um pouco e o clima não for ideal doravante, isso vai afetar a produção de 2026. Por quê? Porque o café precisa vegetar, crescer as camas do café para poder produzir em 2026. Então existe realmente, na minha opinião, nós teremos em 2026
24, 25, que essa safra se refere a 2024 e 2025, e 2025 e 2026, juntamente com o Vietnã, com os problemas do Vietnã, que o problema do Vietnã não terminou, repete-se esse ano uma menor produção, nós teremos os maiores déficits de produção de café da história do café. Então é o seguinte, nem se você pegar um cafeicultor, um expert experiente dos seus 80 anos de idade, 90 anos de idade, assistiu isso, porque nunca aconteceu. Então é a primeira vez que vai acontecer 2 déficits brutais de produção de café mundial, certo? Um ano seguido do outro, sem estoques. Por quê? Os estoques que tem, hoje a gente só tem visibilidade nos estoques da Europa e nos estoques do Japão. Os estoques americanos não são mais publicados. Esses estoques europeus, até os dados que nós temos, eles são caintes. Quer dizer, eles começaram maiores há um ano atrás e estão caindo. E não estão se recompondo. Pode ser que se recomponha um pouco agora, nesses meses de outubro, porque o último dado que eu tenho, me parece que é de julho. Então, o estoque é menor que julho do ano passado, tá certo? É menor que janeiro desse ano. Então, está caindo os estoques. O que se nota é que o consumo é muito bom, se nota que existe outros consumidores. Você tem uma China consumindo café, tem uma Coreia do Sul que está consumindo muito café, países asiáticos consumindo café, países árabes, como o Egito, como o Marrocos, como a própria Turquia, que aumentou intensamente a importação de café do Brasil. Quer dizer, café na xícara é um bom negócio. Sim, então, viu, Marcos? Inclusive, eu queria até mesmo esmiuçar, já que a gente tem um tempinho um pouquinho maior, né, para poder ressaltar, inclusive, essa questão toda de geração de riqueza, né? Que o café gera riqueza para outros países. Eu gostaria de, por exemplo... Falar na sequência, né? A grande riqueza do café é consumir café. Então, vamos pegar como exemplo os Estados Unidos. Eu gosto de falar número redondo, porque assim, um consumo de 25 milhões de café por ano é mais. Nós vamos pôr 25 milhões de sacas de café. Eles compram café hoje a $2 por libra-peso, $2,20, industrializa e vende esse café por $15 por libra-peso industrializado para o consumidor. Quer dizer, eles geraram 7 vezes mais valor agregado. Então vão gerar impostos sobre esse valor agregado, vão gerar riqueza sobre o valor. Essa riqueza, parabéns para os países consumidores. É merecido os países consumidores gerem riqueza no valor agregado. A Itália importa aí 8, 9, 10 milhões de sacas de café do Brasil, ela industrializa o café, vai os turistas lá, bebe o café na xícara, pagam €1,5 por xícara de café, consome café, fabrica máquina de café, geram riqueza. Então, eu digo que consumir café é gerar riqueza. Por isso que o Brasil, que é o líder dos países produtores, deveria, certo, junto à Colômbia, junto ao Vietnã, junto a Honduras, a todos os países produtores de café ainda, fazer um esforço para que os países produtores consumam mais café, porque além de ser gostoso, faz bem para a saúde e gera riqueza. Então, quanto mais nós aumentamos o consumo de café, mais nós vamos estar gerando riqueza para nossos países. Certo? E tem uma coisa, o grande aliado do produtor de café, o grande aliado do cafeicultor, certo? Chama-se consumidor. Não pense que o aliado do cafeicultor é o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, os órgãos governamentais. Não, o aliado do cafeicultor chama-se consumidor. Tá certo? É lógico que para atingir o consumidor tem que passar pela indústria. Então, o que nós temos que fazer? Andar de mão dada com a indústria. Antes de falar sobre essa questão toda da indústria, depois falar exatamente sobre como mitigar esses problemas do clima, a gente vai deixar numa segunda etapa. Eu queria confirmar contigo que nós falamos a respeito dessa questão da quebra, né, que você ressaltou. Quer dizer, por que a produção, por que está escondendo, quem está escondendo essa quebra na safra aqui no Brasil? Está para a liderança da cafeicultura, tem várias cooperativas. Por exemplo, eu vou fazer uma provocação para você. Eu tenho
uma carta do Sindicato Jaguaré, que eu até enviei para você, uma carta aberta do Sindicato Jaguaré no Espírito Santo, essa carta deve ser, me parece que no fim de junho, certo? Depois você dá uma verificada aí. Enviei uma outra carta aberta do Sindicato de Garça, informando os quebras surpreendentes na produção de café. Então é o seguinte, eu vou te fazer um desafio. Você vai fazer uma entrevista com a maior cooperativa de produção de Conilon, que é São Gabriel da Palha, aqui no Brasil. Vai lá, pergunta para eles informarem qual é a realidade da colheita de café Conilon no ano de 2024. Porque já acabou a colheita. Não há motivo para não se falar do tamanho da safra colhida. Tá certo? Não há. Se o Sindicato Jaguaré divulgou uma carta aberta informando uma quebra grande, o próprio deputado Evair Melo divulgou um vídeo informando que havia uma quebra grande na produção de café Conilon no Espírito Santo. Eu pergunto por que as cooperativas, que lá no Espírito Santo não tem muita cooperativa, mas por que a cooperativa, por que o Incaper, por que as lideranças do Espírito Santo não estão debatendo a quebra enorme que teve de produção do Conilon? É uma dúvida. A pergunta vai de volta e eu faço esse desafio e esse convite para você fazer isso, que é importante a gente ouvir, certo? O setor produtor falar sobre a produção de café de 2024. Mesma coisa, te convido também para você entrevistar as lideranças do setor produtor de café arábica. Temos várias cooperativas importantes em Minas Gerais, temos cooperativas importantes aqui no estado de São Paulo, na região de Franca. Quer dizer, precisa se dialogar, precisa acontecer, porque o problema existe, o problema vai acontecer, o problema vai explodir, e é melhor a gente prevenir os nossos compradores, certo? Que problemas virão. Certo? Por quê? Porque nós precisamos garantir que os nossos industriais aliados, que fornecem café para os nossos consumidores, tenham uma estratégia para poder fornecer café para os consumidores. Sim. Nós precisamos achar um jeito, entendeu? De como resolver esse problema. Certo? Talvez imediatamente nós não vamos resolver o problema, mas a gente pode pensar com inteligência para mitigar esse problema daqui para frente. Começar a fazer uma coisa que é uma segunda pauta que a gente vai conversar. Mas é importante, se a FAENG divulgou, que fez uma entrevista, uma pesquisa, com 1.706 produtores no estado de Minas Gerais, e ela apontou uma quebra de produção de 23%, eu pergunto, por que o Ministério, ou a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, que tem as Emateres em todas as cidades de Minas Gerais, produtores de café, tem uma unidade da Emater. É fácil para eles fazerem esse levantamento. O Ministério da Agricultura também eles poderiam fazer esse levantamento. As cooperativas têm o cadastro de todos os produtores. Certo? A cooperativa tem histórico de produção dos produtores que depositou café em 2020, 21, 22, 23. A cooperativa sabe da vida do produtor mais que o próprio produtor. Então, precisa ser debatido esses dados que a FAENG trouxe no mercado. Não pode ser escondido. E não só a FAENG, né, que fez esse levantamento. A FAENG, Federação de Agricultura de Minas Gerais. E não só a própria Conab, né? A própria Conab deveria ter uma metodologia para poder ouvir os cafeicultores, né? Mas eu não entendo até hoje por que a Conab não tem um banco de dados de produtores distribuídos no Brasil inteiro, cada um, é lógico, em cada região tem seu peso de produtores, para ter uma resposta online dos problemas que acontecem na cafeicultura. Nós estamos no século XXI. Nós estamos na era da informática. Meu Deus do céu. Se eles tivessem um cadastro lá de 5 mil produtores espalhados pelo Brasil inteiro, produtores escolhidos, com produtores que dê a informação correta, certo? A gente poderia estar sentindo online os problemas que estão acontecendo.
Ou nós vivemos na época da informática. Você pega hoje o celular aqui, você, em 30 segundos se conecta ao mundo. Incrível. A Conab não tem um banco de dados de vários produtores, tá certo? Para poder buscar informação na hora que precisa. E não só isso, né, Marco? Saber que o mundo não tem, inclusive, não só o Brasil, o Vietnã, não tem estoque de emergência, o que está aí está sendo vendido, está na mão do produtor também, não é isso? O que acontece? Em 2020, teve a alta do café devido à seca. Certo? Em 2020, o mercado subiu, foi a maior safra de café do Brasil, acabou a safra, vinha um período sem chuvas, tá certo que se prorrogou, deu uma seca tremenda, que quando chegou em julho de 2021, teve uma geada. Mas a alta se iniciou por causa de uma seca. Então é o seguinte, a seca é o grande problema a ser enfrentado pelos cafeicultores brasileiros. Certo? E acho que a cafeicultura do mundo inteiro, que também teve problema o Vietnã com seca, com calor, o Peru está com problema também. Então, se for verificar no mundo, vários países têm um problema de seca. Os problemas climáticos mundiais são vários países que estão enfrentando isso daí. Então, até voltava ao que nós falávamos, é o seguinte, que é necessário, em 2020, o café subiu, certo? Ficou caro. Juntamente com esse preço caro de café, certo? Os juros subiram. Então, duas coisas. Que a indústria, com preço caro de café e com juros caros, o que ela fez? Ela começou a usar os estoques dela. Inclusive, porque o mercado se inverteu, porque o mercado, na Bolsa, o mês presente era mais caro que os meses futuros. Então, a boa administração fala, não, nós temos que usar o nosso estoque. Então, o uso de estoques de café no mundo começou desde 2021, quando o mercado inverteu, e o mercado invertido, preços historicamente mais altos, juros caros, certo? Começaram a se usar estoques, e hoje os estoques não existem, praticamente os estoques são estoques menores, certo? Sim. Agora, com um déficit de 16 milhões de sacas de café de produção do Brasil, mais 5 milhões de sacas de café do Vietnã, isso é tudo referente, certo? A 2024, porque a safra do Vietnã que se inicia agora em 2024, já está informado que a produção é menor. Tá certo? Então, se nós tomarmos isso daí, sumiu 21 milhões de sacos de café. 21 milhões de sacos de café é muito café. Sim, sim. Tá certo? Agora, Marcos, não é debatido isso. Sim, eu vou pedir uma gentileza, inclusive, nós vamos dividir em duas etapas essa nossa entrevista, inclusive quem está nos acompanhando agora no clube vai continuar, eu só vou fazer agora uma sinalização para que a gente possa dividir depois na edição duas partes, né, dessa nossa entrevista. Inclusive, nesse segundo bloco, nós vamos falar como mitigar toda essa situação, inclusive mostrando as questões voltadas ao próprio clima, né? Inclusive, eu vou pedir por aqui que a gente possa fazer exatamente essa questão toda. Um instantinho só, Marco Antônio, eu vou pedir a todos que estão nos acompanhando para que continuem, mas aqueles que estiveram conosco até agora, amanhã ou até mesmo futuramente, nós teremos a segunda parte dessa importante entrevista que a gente está fazendo com o cafeicultor, produtor Marco Antônio Jacó, do Espírito Santo do Pinhal, que é um conhecedor profundo do setor e tem trazido aí os números a respeito dessa quebra, do maior déficit da história do café. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado.